Olha pra poesia. Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Meu nome é Fernando Morato, eu sou professor de literatura, trabalhei muitos anos ensinando ensino médio e estou aqui nesse espaço tentando dividir um pouco alguma coisa do meu conhecimento, da minha vivência com relação à poesia, porque nesses vários anos em que eu dei aulas para ensino médio, em faculdade, em vários níveis. As coisas que eu mais ouvia é de que a poesia pode parecer uma coisa interessante, mas é muito complicada. Eu não consigo entender, é muito difícil, eu não sei por onde começar e eu discordo completamente dessa opinião. Eu acho que a poesia é uma coisa bastante acessível. Alguns poetas fazem questão de não serem tão acessíveis, mas eles deixam uma brechinha e a gente precisa saber entendê-las. Por isso, estou aqui tentando ajudar as pessoas de boa vontade a se aproximarem um pouco mais. Uma das coisas mais importantes para se aproximar da poesia e entendê-la é olhar para a poesia. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra Olha poesia. pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Como esse é um vídeo inaugural, um vídeo proeminal, é importante que a gente comece com um poema igualmente proeminal. E um poema proeminal, um poema de início, é melhor que seja, também num vídeo proeminal, de um poeta absolutamente incontornável. E na língua portuguesa existe esse poeta e ele tem nome. É Luís Vaz de Camões. Não tem como falar de língua portuguesa sem falar do Camões. E o Camões tem um poema que é muito interessante e que tem todas as características importantes para começar. Antes de mais nada, vamos pensar um pouco em quem é o Luís de Camões para a gente se aproximar. Essa é uma das coisas importantes de a gente ter em mente às vezes. Luís Vaz de Camões nasceu, quem sabe, em 1525, a gente não tem muita certeza, morreu em 1580. Teve uma vida muito conturbada, viajou para fora de Portugal, viveu na África, viveu na Índia, viveu na China, aparentemente, e publicou, imprimiu apenas um poema importante, um grande poema, mas não somente um poema importante, foi o poema, que é Os Lusíadas. Ainda assim, ele escreveu muita poesia lírica, muita poesia de expressão de sentimento, que circulou das mais diversas formas enquanto ele era vivo. Foi poesia publicada, no sentido mais amplo da palavra, de tornada pública, mas era poesia inédita, não foi editada. Circulou em manuscritos, circulou em pequenos caderninhos que as pessoas copiavam, os chamados cancioneiros de mãos. Foram recitadas essas poesias, foram distribuídas em várias, recitadas às vezes pelo próprio Camões, foram distribuídas em vários lugares e, ao final, 15 anos depois que o Camões morreu, em 1595, foram postas em livro impresso pela primeira vez. Um livro chamado Ritmas, que acabou se simplificando e ficou conhecido como Rimas. Esse livro foi reimpresso em 1598, com alguns acréscimos, e nas duas edições, tanto a de 1595 quanto a de 1598, é um soneto que abre esse livro. E é esse soneto que a gente vai dar uma olhadinha agora. Enquanto que fortuna que tivesse, esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo amor que aviso desse, minha escritura algum juízo isento, escureceu meu engenho com tormento, para que seus enganos não dissesse. Ó vós, que amor obriga a ser sujeitos a diferentes vontades, quando lerdes, num breve livro casos tão diversos, verdades pura são e não defeitos, e sabei que, segundo amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Esse é o texto que abre os dois volumes das rimas de Luís de Camões. É um soneto. Não é casual o fato de que o poema seja um soneto.
A primeira aproximação que a gente tem quando a gente está olhando para um texto impresso é a disposição formal. O soneto é uma forma clássica, bem concisa, que tem 14 versos dispostos em 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos. Essa forma ela tem 2 grandes significações. Uma significação cultural, que é o fato de o soneto ser o texto mais comum na lírica de língua italiana, e que era uma antiga canção trovadoresca, muito concisa, que foi sintetizada, que foi formalizada nesse esquema que eu mencionei, dos 2 quartetos e 2 tercetos. E um outro sentido importante que o poema tem, um sentido intelectual, é que essa disposição em 2 quartetos e 2 tercetos, ela predispõe a temática, a matéria do texto. Por quê? Essa separação entre 2 blocos muito nitidamente reconhecíveis permite que um bom poeta jogue com o fato de as 2 primeiras estrofes terem um significado, as 2 últimas estrofes terem outro significado. Conta-se uma história, explica-se o que a história significa. Apresenta-se uma cena e se interpreta essa cena. Apresenta-se um raciocínio e depois se exemplifica esse raciocínio. Essa estrutura quase dialética, porque ela apresenta um pequeno diálogo, é muito querida dos autores de perfil clássico, porque eles prezavam, acima de tudo, uma ideia de controle, uma ideia de inteligência, que era uma das características mais importantes do modelo de humanidade que eles tinham ao longo do século XVI. Pois bem, esse texto, enquanto quis fortuna que tivesse, encaixa perfeitamente nesse modelo. Veja, ele abre com uma expressão abertamente subjetiva, tem uma primeira pessoa. Enquanto quis fortuna que tivesse, eu tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Organizando os pronomes. Me fez, eu, escrever, seus efeitos. Seus, de quem? Da fortuna. Enquanto a fortuna, a sorte, os acasos do mundo foram favoráveis comigo, a alegria de viver dessa maneira me fez escrever sobre essas felicidades. E aqui é interessante esse primeiro soneto das Rimas de Camões, porque ele apresenta uma estrutura de oposição interna aos quartetos. Por quê? O segundo quarteto começa com o que é típico em vários outros sonetos dos tercetos, uma conjunção adversativa, mas, porém, entanto, conquanto, todavia. Aqui é porém. Porém, temendo o amor que aviso desse minha escritura algum juízo isento, o amor está receoso, e o amor aqui a gente tem que lembrar que é tanto o sentimento abstrato que vem de matriz neoplatônica do século XV, quanto é o amor da mitologia clássica, a imagem do Cupido. Receoso de que toda essa alegria com a qual eu estava cantando, descrita na primeira estrofe, ele fica com medo que toda essa alegria me vá revelar algum dos seus segredos a pessoas que não deveriam saber todos esses segredos. O amor é uma figura sempre um pouco ambígua nas obras do Camões. Ele é fonte de grande alegria, de grande felicidade, mas ao mesmo tempo de grande tormento. E, por causa disso, essa entidade não gostaria que os seus segredos fossem revelados. E por isso ele escureceu o engenho, uma das categorias mais importantes da poesia do século XVI, da poesia XVI, XVII, XVIII, da poesia clássica, o engenho, a inteligência, a capacidade de engendrar, de conectar, de armar coisas, nesse sentido muito próxima da inspiração, que vai ser mais comum no romantismo. Então, o engenho foi escurecido pelo tormento, por obra do amor, para não revelar todas as coisas. Eu passei a sofrer muito. E aí os tercetos introduzem uma nova figura. Ó vós. Que figura? Nós. Nós que estamos lendo. Mas preste atenção que não somos
quaisquer leitores. O Camões especifica um pouco, ele diz: ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diferentes vontades. O amor aqui dá instabilidades, gera instabilidades. Então, nós que estamos sujeitos, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, e aqui esse breve livro tem um sentido ambíguo, ele pode significar duas coisas e há muito debate sobre isso. Um breve livro, numa expressão de falsa modéstia típica de autores, não só clássicos, mas de todas as épocas. O meu livro é curto. Meu livro é curto, ele é modesto, ele é uma coisa tão pequenininha que eu estou apresentando. Ou um breve livro, algumas pessoas interpretam como sendo a anunciação de que havia um plano do Camões de imprimir suas obras líricas também. E isso reforça a ideia de que estes textos que estavam circulando de maneira oral, de maneira manuscrita, têm um diálogo com a tradição impressa também. Então, ele está advertindo que quando lermos um livro tão breve, e quando lermos nesse livro casos tão diversos, verdades puras são e não defeitos. Aqui ele já está se antecipadamente desculpando, porque os casos diversos sugerem um desequilíbrio, sugerem uma desmesura que em geral não é valorizada pelos escritores de caráter clássico, que prezam a inteligência, ao controle. Por outro lado, ele introduz uma outra situação interessante, porque ele fala: verdades puras são e não defeitos. E aqui o Camões está se valendo de uma figura que ele já usou no canto 10º dos Lusíadas, quando ele fala ao Dom Sebastião que o que ele está lendo, Dom Sebastião, os Lusíadas, é fruto de honesto estudo com grande experiência. Então, aqui o Camões está falando que é importante também dosar a vivência e a intelectualidade. E essa é uma chave interessante, porque ela explica os versos seguintes, em que ele diz: e sabeis que segundo amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. O poema foi organizado, foi inspirado, foi engendrado pelas vivências do poeta. E aí, o que ele sugere é que para os leitores terem completo acesso a esse poema, é importante que eles tenham amor também. Segundo tivermos amor, vamos ter o entendimento desses versos. Nisso, a gente tem uma lição interessante aqui desse poema proeminal. Poesia é uma atividade intelectual, evidentemente. Por outro lado, a poesia também pressupõe uma atividade sentimental. Ela pressupõe uma abertura através do amor aqui. Segundo nós tivermos amor, vamos ter o entendimento desses versos que podem parecer tão desequilibrados, podem parecer tão díspares. A ideia é muito interessante. O amor, o sentimento, é um fator cognitivo, é um fator de inteligência. Não adianta apenas se aproximar intelectualmente. A gente tem que se aproximar do poema com disposição sentimental também. Não é suficiente a disposição sentimental. Ela nos leva até um ponto, do mesmo jeito que a inteligência nos leva a um ponto. É só somando as duas que a gente tem condições, segundo esse poema, de avançar 100%. E isso sempre me recorda uma série de reclamações de vários alunos ao longo de muitos anos. E geralmente, quando esses alunos reclamavam que não entendiam, o que eu via mais era uma falta de disposição. Eu não consigo entender. Muito bem. O que você tentou? Se você não tenta, você não vai conseguir entender. Ou seja, a disposição de espírito, a disposição sentimental de rechaço antecipado já bloqueia a capacidade de compreensão de qualquer coisa. Então, essa eu acho que é uma dica importante quando a gente estiver tentando ler e avançar em relação à poesia. Outra coisa que eu acho importante é que a gente pratique. E uma das práticas importantes é voltar para a poesia. Agradeço que vocês tenham visto esse vídeo até o final e
Vamos olhar para a poesia mais uma vez? Olha pra poesia.